O, o sonho do Museu de Arte me acompanhou durante muito tempo. E não foi uma coisa fácil. Embora não pareça, havia muito pouco interesse em fazer um museu de arte, especialmente um museu voltado para a arte moderna ou contemporânea. Curitiba, conservadora, arraigada no academismo de Anderson e de seus discípulos, e as autoridades todas nessa sintonia. Se o museu existe, foi pela batalha dele. Porque você conhece o comecinho do museu, que era para ser no Guaíra, que não era, né? Ele teve muita garra para instalar o Museu de Arte Contemporânea. Curitiba não tinha um museu. Tinha o Museu Paranaense, tinha obras de arte que não eram obras de arte. Eram pinturas iconográficas, etc., mas sem nenhum valor, ou quase sem nenhum valor artístico. Meus 35 anos de museu foram no setor de pesquisa. E à época era a chefe Ivani Moreira. Mas o Fernando, ele coordenava todo o museu, todos os setores, mas ele dava liberdade. Eu tinha já mandado fazer uma placa, futura sede do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. E botei na fachada, invadi o espaço com mais uns amigos, inclusive o Ademar Fortes, o Salomão Louquita, mas não me lembro quem mais, Nelson Matou de Vista. Nós botamos a placa lá. Mas o Emílio Gomes, ao entrar lá, estava péssimo, aquilo era um lixo só. Desci, está muito ruim, esse prédio não vale a pena, não sei o quê. Melhor é você, vamos fazer um projeto, uma coisa bonita, num parque, um belo museu. Aí eu olhei bem e disse, doutor Emílio, o senhor não vai conseguir fazer nenhum desenhinho, nem o anteprojeto, porque o senhor tem 3 meses de governo. Aí o zoinho dele brilhou, eu disse, se o senhor me der, não me lembro quanto, X, que era o que valia uma kitnet na época em Curitiba. Se o senhor me der tanto, eu inauguro na sua gestão. Dessa forma, foi possível inaugurar o museu, a sede dita definitiva do MAC, no governo do doutor Emílio Gomes. Estava criado o museu, tinha-se um acervo interessante, porque o Departamento de Cultura tinha uma coleção já de arte brasileira muito bom, fruto dos Salões Paranaenses, que davam prêmios e ficava com obras. Então tinha obra de grandes artistas brasileiros da época. No início era em cima, parte de cima do museu. Era toda a parte administrativa do museu era na parte de cima do prédio histórico. E embaixo as exposições. E também nos fundos do prédio histórico, um anexo que também foi abraçado. E daí foi feita uma reforma bem boa e que ampliou realmente os espaços. A parte administrativa ficou toda para trás e a parte histórica ficou só para exposições. Essa reforma foi o piso, o teto, sistema elétrico, hidráulico, a sala dos trainéis, onde ficava a reserva técnica. E mais importante que tudo, nós conseguimos resgatar alguns espaços que estavam sendo usados por outras entidades alheias à cultura.
nos permitiu, dessa forma, criar uma sala especial e que pudemos, com muito orgulho, dar o nome de Teodoro de Bona, grande mestre da pintura paranaense. A luta para pintar ele de vermelho, né, porque é um prédio que está tombado, mas aproveitamos um momento em que a pessoa que tinha certo poder sobre o veto pegou umas férias, aí pintamos de vermelho, né? Nessa reforma, tivemos um acréscimo de aproximadamente 30, 40 obras, não sei te precisar, de novos trabalhos para o acervo, que foram doados por artistas em destaque. Quando chegou em 2018, 2017, eu achava que a gente ia ser capaz de fazer a reforma dos prédios, primeiro um espaço, depois outro e outro, e a gente não precisasse se mudar. Mas em 2017, numa reunião com os engenheiros, eu disse, não, vai ter que ter mudanças que não dá para fazer com gente no museu, vai ter que ser desocupado e o museu vai ter que ir para outro lugar. Sempre na base, infelizmente, de aproveitamento de prédios velhos. Parece que é uma sina dos órgãos culturais. Aliás, eu sempre dizia isso, que nós éramos o chacal que comia o resto do leão. E assim era, sempre o que sobrava era para a cultura, né? Eu achei que um museu ali na Praça Zacarias, central, onde tanta gente circulava, eu fiquei admirada de ver como as pessoas não entravam no museu. Então, eu pensei que a gente precisava trazer as pessoas para dentro do museu. Então, foi uma gestão focada na educação, trazer as pessoas para o museu. Nós implantamos alguns projeto para a acessibilidade dos deficientes visuais, que foi o primeiro, eu acredito, no Paraná, em um museu. Também fizemos um trabalho interessante com possíveis conexões. Os sábados, Hélio Leites, Beatriz Nogueira, vendiam algumas obras deles, algumas obras artísticas, na rua, na grade do MAC, né? Aí eu falo, escuta, vem cá, Hélio. Então subimos lá em cima na minha sala e falei, o que você acha, né, fazer uma exposição, né, com os artistas? Ah, puxa, seria ótimo, Beatriz Nogueira também, maravilha. Wagner foi incrível, porque os 4 estabelecimentos de ensino toparam, os estudantes fizeram trabalhos maravilhosos, então os artistas vieram com as famílias deles, foi um fervor incrível, sabe? E olha, juro por meus filhos, a Westfalen ficou interditada pelo menos 5 minutos, de tanta gente, não passava carro, porque só era feito possíveis conexões quando não tinha Paranaense, que o Paranaense era bianual, né? Bienal. No Salão Paranaense, em especial, inovamos, abrindo espaço para que a população pudesse participar do júri dos salões. Era um movimento difícil, porque nós não sabíamos exatamente como esse público ia se manifestar. Mas, graças à competência do júri, foram momentos especiais, onde pudemos mostrar também a dificuldade que é a análise e o julgamento de obras de arte.
Era até meio folclórico a questão do Salão Paranaense, porque muitas e muitas as inscrições eram feitas com as obras, né? E para acomodar, para condicionar aquelas obras. Então teve obra que rasgou, obra que furou, teve de tudo. E assim, o júri ficava sentado, você participou disso, o júri sentadinho lá, e os funcionários passando com as obras na frente do júri. Isso era, hoje a gente pensa, era o que tínhamos por momento, mas é folclórico, né? Como todos sabem, toda instituição tem um conselho. O Museu de Arte Contemporânea tinha o seu conselho, e que colaborava bastante e discordava, mas tudo perante um bom diálogo. Foi assim que, ante a solicitação que tivemos com relação ao acervo, as obras, muitas solicitações de instituições para que cedêssemos, para que emprestássemos ou doássemos, houve uma decisão de que não se tirasse, não se retirasse as obras do museu, porque o acervo já é bastante, não é tão vasto, mas é bem importante. Então, qualquer obra que saísse, mesmo que fosse para uma outra instituição importante, ela abriria uma lacuna nesse acervo próprio do museu. E para isso, então, foi tomada essa decisão. E graças a isso temos esse acervo, importante acervo preservado. Eu formei um conselho assim que assumi a gestão e junto com esse conselho nós definimos as propostas aprovadas para expor no MAC MON, salas 8 e 9, e também criamos um projeto MAC Convida para a sala Adalice Araújo, onde o MAC tem esse espaço mais fácil de expor, para que funcionasse parecido como funcionava a sala Teodoro de Bona, que era para novos artistas, jovens artistas e também curadores. Então ali está funcionando a sala MAC Convida. Eu aprendi que o museu é um trabalho cooperativo, é uma grande cooperação, e se ela não existir, o trabalho fica prejudicado. O setor de informações tem que te passar os dados do artista para poder passar para o que vai fazer a publicidade da exposição, para o que vai montar a exposição, como vai montar, que material. O departamento de material tem que estar informado para providenciar o material, se por acaso precisar algum extra. Então, é todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Se precisar alguma coisa realmente em caráter extraordinário, que você tenha que sair das portas do museu e das próprias portas da secretaria e ir procurar no comércio, na praça, isso aí precisa de uma série de justificativas e de autorizações, né? Mas aos poucos você vai entendendo que é assim e sabendo lidar com isso sem angústia. Eu acho que é importante a gente dizer também que em 1990 nós formamos um grupo no museu para estudar a possibilidade da criação de um grande museu, que foi o que nós chamamos na época, que pudesse abarcar e abrigar as obras dos grandes mestres da pintura paranaense. Nós sentimos muita dificuldade, como professores especialmente, porque as obras desses artistas estavam fragmentadas, elas estavam em diversos locais. E a dificuldade enorme de se ter uma visão conjunta da produção artística desses grandes mestres. A nossa ideia era criar um espaço cultural no espaço que é hoje
o Museu Oscar Niemeyer e fomos buscar ajuda da prefeitura, do governo do estado, da Assembleia, mas não tivemos muito sucesso na época, a não ser na Assembleia, que realmente um vereador importante, Borges dos Reis, foi até para os jornais defender a nossa ideia. Bom, não deu nada, mas foi preciso que viesse um arquiteto que tivesse uma visão global de cultura e de arte para realmente essa ideia ser levada a cabo. E hoje temos aí o Museu Oscar Niemeyer, orgulho para os paranaenses e para o Brasil. O MAC está fechado para o público. Essa é a grande perda, né? E claro que sempre acho que falta gente para cuidar daquilo, né? Mas o fato dele estar fechado para o público. Então, daí nós ficamos uma semana nessa mudança todo dia. Então, uma equipe que entregava, uma equipe que tinha que receber lá no museu e checar todas as obras, né? Todas as obras. Mais de 1.600 obras, né? E depois acomodar na reserva técnica, né? Que a reserva técnica que nos disponibilizava era junto com o MON, né? É até hoje, mas uma sala que era chamada só a sala de espera, que é a sala que a obra chega para depois ir para a reserva, essa também foi transformada numa reserva técnica. Nós tínhamos alguns trainéis soltos, então nós levamos esses trainéis e colocamos fixados nas paredes, tanto da reserva técnica como dessa sala, para ter mais local para armazenar, né? E mapotecas também o MON tinha, e nós também levamos mais. Então, a parte de gravura sem estar emoldurada foi a mais fácil. E as esculturas ficaram também junto numa sala de esculturas do MON, e depois mais um outro espaço nós transformamos também em estantes de esculturas, mais próximo até a sala da direção do MAC, conseguimos uma sala que transformamos, era onde o MON guardava só molduras, então nós pudemos ali, eles tiraram, desvaziaram, e nós pudemos guardar mais esculturas, em estantes, assim, sabe? Mas todas identificadas, né? E tanto a obra identificada como a embalagem identificada, e todos listados. Para nossa sorte, chegou tudo intacto, não teve nada, nenhum problema, nem com moldura, com nada. Foi um alívio. Bom, eu entrei no MAC em 2019 e o MAC estava funcionando dentro do Museu Oscar Niemeyer. E um museu dentro do outro é uma coisa muito complexa, porque cada museu tem os seus protocolos e as suas particularidades. E o MAC e o MON são museus muito diferentes, principalmente porque o MAC tem um perfil mais exclusivo de arte contemporânea, então é um museu que sempre foi aberto a obras que estão pensando em modificações na estrutura e obras instalativas, e a gente enfrentou algumas dificuldades nesse sentido lá no museu. Mas, assim, principalmente assim, né, uma instituição dentro da outra. Então, isso tinha
até as coisas se organizarem, mesmo com os funcionários do museu que chegaram antes de mim, até a gente estabelecer a relação com a equipe do MON, tudo isso, como vai funcionar, né, entrada, saída de obras, empréstimos, a gestão do acervo, tudo isso foi algo que foi novo, não só por estar entrando numa instituição pública, mas por estar gerindo o museu dentro de outra instituição. Eu vejo até isso como, não como assim o MAC estava temporariamente em algum lugar que não é dele, ou que o MAC tem que voltar, como muitos falavam. Eu acredito que era a situação que o museu estava e que a gente tinha que lidar com ela. Então, partindo dessa realidade, o que a gente podia fazer para cada vez mais atualizar esse museu? E como um museu de arte contemporânea, ele pede isso, ele pede atualizações constantes. E um dos objetivos de quando eu entrei era fazer essa atualização a partir já de tudo que tinha sido feito nas gestões anteriores e vendo isso de uma forma não evolutiva, gradativa, uma forma que tudo que foi feito não foi ignorado ou não foi dispensado. Acho que tudo isso foi levado em consideração. E quando eu fui convidada para assumir a direção, um pedido da Secretaria de Cultura era fazer esse barulho no museu. E uma forma que eu encontrei foi resgatar o porquê que o MAC existe, né? Por que o MAC existiu. E o MAC ele existe para promover jovens artistas, não uma questão de não etária, mas pessoas que estão produzindo mais recentemente, e fazer esse mapeamento dos artistas, não só paranaenses, mas dos artistas brasileiros também, e resgatar um pouco disso, trazendo essa contemporaneidade mesmo para o museu. Então eu me deparei com um acervo que eu já tinha uma familiaridade como público e pesquisadora, mas esse acervo ele estava majoritariamente composto por arte moderna e um pouco ali de arte contemporânea. E então como que a gente pensa nessas práticas contemporâneas dentro de um museu que esse acervo não permite que a gente faça isso? Então a gente tem que buscar outros mecanismos de apresentação. No primeiro ano, a gente conseguiu levantar dados de gênero da coleção, a gente conseguiu também fazer um primeiro levantamento de racialidade, né, de quantos artistas negros a gente tinha nessa coleção, e isso foi muito importante para entender que corpos estão representados nessa coleção, que histórias estão sendo contadas nessa coleção. E me pareceu muito importante, a partir desses dados, que a gente buscasse contar outras histórias. Então, acho que uma característica muito grande foi repensar o que é esse contemporâneo dentro do Museu de Arte Contemporânea, e as formas como eu acho que deu para fazer isso foi envolvendo bastante a equipe do museu, então dando essa visibilidade e uma questão participativa de todos. Então, como que você tira até o MAC desse espaço que é só um espaço e leva ele para o centro da cidade ou até para outras cidades, porque é um museu de arte contemporânea do Paraná e não de Curitiba. Então essa descentralização do museu posso falar que foi uma característica, pelo menos a gente tentou marcar bastante, levando ações para o litoral, levando ações para outros espaços que não sejam só espaços museológicos do próprio estado, mas também espaços independentes, e mostrar que o museu ele não se faz só a partir de uma instituição muito engessada. O museu também ele organizava exposições fora de Curitiba. Tinha o Salão de Foz do Iguaçu, né, que o museu ia para lá e participava dessa organização do salão e da montagem das exposições. Vários. Jacarezinho. Uhum. Então, esses salões do interior também deu oportunidade para os artistas do interior, né, que às vezes não tinham acesso ao Salão Paranaense, né, Salão dos Novos. Depois teve Salão de Arte Sacra. Então, o museu tinha braços também, assim, né. A questão também de pensar como a arte contemporânea, ela dialoga hoje não só com essas práticas plásticas, né, mas sim com outras práticas. Então a gente fez carnaval dentro do museu, 2 vezes, inclusive, com exposição da Efigênia e do Hélio e com a do André Malinsky, claro. Hoje estamos realizando a exposição dos 55 anos do MAC, que ocupa as salas 8 e 9 no MON, num esforço de toda a equipe do MAC, um trabalho conjunto. Quero agradecer toda a minha equipe pelo empenho, porque é uma exposição difícil, porque são as 2 salas do MAC,
Esse projeto vai ter um livro que acompanhará a exposição. Essa exposição não contempla todos os artistas do acervo, porém, no livro, onde todos os artistas que têm obra no MAC estarão contemplados. A exposição é um recorte dos curadores Maria José Justina e Marcelo Conrado, que apesar de estar usando as salas 8 e 9, não consegue contemplar todo o acervo. Juntamente com isso, eu tenho a grande notícia que na semana passada, finalmente foi feito um acordo e as obras que estavam paralisadas desde 2019 vão ser retomadas. No dia 10 de 11 de 2025, na Procuradoria-Geral do Estado, foi assinado o acordo para a retomada das obras. Foi um trabalho feito em conjunto da Secretaria de Cultura, todos os seus representantes, a Secretaria de Obras e também a Procuradoria-Geral do Estado. Essa é uma notícia muito boa, porque para nós que estamos dentro do MON, temos agora um horizonte, um novo prédio com as suas instalações que vão contemplar de uma forma muito melhor para os visitantes o setor de pesquisa. Nós temos um dos melhores setores de pesquisa do Brasil, mas sem dúvida o melhor do Brasil em termos de arte paranaense. Muitos professores de arte, inclusive eu, por ali passaram para conhecer um pouco dos artistas paranaenses. E nós teremos lá um espaço dedicado só para o setor de pesquisa. Também teremos um setor educativo contemplado num andar aonde podemos fazer um trabalho muito mais elaborado, porque o educativo é muito importante para o museu para formar novos visitantes. Então lá também isso foi pensado. Também a questão do acervo, a partir do momento em que nós temos nosso próprio espaço, nós poderemos então abrir as doações e receber as obras. Hoje, dentro do MON, nós temos restrição do espaço, porque, claro, não estamos no nosso próprio espaço. Mas quando voltarmos para a sede histórica, aí sim poderemos retomar a questão de aquisição dos novos artistas que o MAC precisa colocar no seu acervo para preencher essas lacunas. Teve uma época, essa não era da minha gestão, mas é uma curiosidade que a querida a Nadiege Almeida, como ela era esposa de um grande colunista, de um cara muito conhecido, muito popular e muito poderoso, chamado Dino Almeida. E o Dino tinha permutas com vários promovedores de coquetel. Então eu me lembro que no museu tinha uma exposição que de repente tinha caviar nas exposições. Os vinhos eram maravilhosos. Foi uma época bem interessante que dava bastante quórum Isso não precisa colocar o poema, mas era engraçado isso daí. De repente, eu me lembro enfim, olhava, mas isso é caviar. E nós tínhamos uma máxima no setor que era: evento é evento, o que fica é o documento. Legal. E isso a gente sempre pensou assim e sentia pena por a gente não ter as coisas, as condições ideais.